16 de janeiro. Será que sou bom o suficiente para ser salvo? O Senhor tem prazer até mesmo nas menores manifestações de resposta ao seu amor. Por meio do seu Filho, único Filho, somos amados de Deus e viveremos com Ele em amor pela eternidade. Mas aí surge a pergunta: será que isso se aplica a mim? Eu vou viver com Deus por toda a eternidade? Será que eu mereço? E se eu não for bom o suficiente? E se não tiver fé o suficiente? A resposta está em Marcos capítulo 9, versos 17 a 29. Um pai trouxe seu filho possesso de demônio para os discípulos de Jesus, para que os discípulos expulsassem aquele demônio, já que desde criança, desde pequeno, aquela criança era manipulada por Satanás. E jogava ele na água, jogava ele no fogo, espumava a boca, gritava, arrancava os cabelos, agrediam as pessoas. E o pai já não sabia mais o que fazer. Tudo que ensinaram ele para fazer, ele fez. E não funcionou. Então ele ouviu falar de Jesus e foi até Jesus, mas quem atendeu eles foi os discípulos. E ele contou a história para os discípulos, e os discípulos fizeram oração, deu ordem para o demônio sair, mas ele não saiu. Veio outro discípulo, mais outro, mais outro, mais outro, todos tentaram, e nenhum conseguiu expulsar aquele demônio. Então aquele pai foi até Jesus e disse: teus discípulos nada puderam fazer. E então Jesus diz: ó geração incrédula. Ou seja, o problema aí estava em crer em o nome de Jesus. Os discípulos não tinham aquela fé suficiente, mesmo que fossem discípulos de Jesus, convivessem com Jesus, sendo prova de toda a autoridade de Jesus, eles não tinham fé para expulsar aquele demônio. E Jesus diz: ó geração incrédula, envolvendo os discípulos e todos os judeus. Trazei a mim o menino. Então levaram o menino até Jesus. E quando o demônio, através do menino, viu Jesus, ele o agitou o menino com tanta violência, e espumava, e pulava, e gritava. E Jesus perguntou para o pai: há quanto tempo acontece isso? O pai diz: desde que ele era criancinha, já acontecia isso. Então Jesus, ao conversar com o pai, Jesus normalmente não conversa, ele já agia na hora. Por que Jesus começou a conversar com o pai? Porque o pai não acreditava que Jesus podia fazer aquilo. Estava fazendo um pedido assim: eu vou jogar na loteria, certo? Vamos ver, vou tentar. Se der certo, bem, se não der certo... Estou achando que não vai dar certo, mas eu vou tentar, para não dizer que não fiz. Jesus sabia disso, o que passava no interior da sua mente, no seu coração, o seu propósito, a sua falta de fé,
Veja que ele já veio mais ou menos balançado. Quando chegou, os discípulos fizeram todo aquele circo e não conseguiram. Ele falou, já foi minha esperança. Vou tentar pela última vez, vou no chefe deles. Jesus sabia disso e começou a conversar com o pai. E o menino ali gritando, rolando, espumando e o demônio fazendo a sua bagunça. Então, Jesus começou a conversar muito com o pai disse, se tu podes fazer alguma coisa por nós, ajuda-nos. O que ele quis dizer? Eu não sei se o senhor pode fazer alguma coisa. Parece que o senhor está enrolando só. Se o senhor pode, então faz alguma coisa por nós. Por mim e pelo menino. Faça logo. Para de conversar e faça logo. É mais ou menos isso que o pai estava querendo dizer para Jesus. E Jesus então olhou bem no fundo do olho daquele pai. Chegou bem perto dele e disse, o que você disse? Se eu posso? Se eu posso, você disse? Você tem dúvida se eu posso? Fique sabendo uma coisa, pai. Tudo é possível ao que crer. Ou seja, seu filho só vai se libertar desse demônio se você crer. Por que os discípulos não conseguiram? Porque não crê o suficiente. E você também não crê. Você veio aqui só para desencargo de consciência, mas você não crê. E fique sabendo, tudo é possível ao que crê. Não só expulsar esse demônio, mas até ressuscitar o morto. Tudo é possível ao que crê. E o pai então caiu em si, vendo que Jesus conhecia o mais secreto do seu interior. Só Deus podia adivinhar, entre aspas, né, o que se passava dentro dele. Ele não havia contado para ninguém. Só ele sabia disso. E Jesus leu o coração, a mente dele e revelou a ele algo sobrenatural, dando condições dele crer. Deus não pede que a gente creia forçado. Assim, agora tem que crer, então eu creio, eu não sei, como que crer? Eu não sei, não. Deus dá provas da sua existência, do seu amor, do seu poder. Dá provas suficientes para que recebamos o dom da fé, que é Ele que dá. Mas às vezes a gente não aceita e ficamos em dúvidas e deixamos de receber as bênçãos de Deus mais especiais, como esta. Então a resposta dele foi muito sincera. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Que paradoxo! Como que ele crê e quer que Jesus o ajude na sua falta de fé? Ora, se ele não tem fé, ele não crê. Me ajude para crer. Eu quero crer. Mas eu não consigo crer, me ajude. Ou seja, Jesus entendeu o que ele estava pedindo. Me dê o dom da fé.
porque eu quero crer. Me dê o dom da fé, para que eu creia e meu filho seja curado. Então Jesus, dando o dom da fé para ele, aceitando aquela migalha de fé que ele tinha, ele implorou a Jesus para dar o dom da fé para ele, só Deus pode dar. E Jesus então deu esse dom da fé para ele. E agora estava resolvido com o Pai. Então ele se volta para o menino e repreende o demônio. Sai dele e não volte nunca mais para este menino. E o demônio então começa a agitar o menino. E agita o menino, e joga o menino para cá, e joga para lá. Por alguns segundos ele fez isso, tentando resistir à ordem de Jesus. Jesus fica em silêncio. E alguns segundos depois, o demônio sai gritando. Ele sai contrariado. Ele sai derrotado pela palavra de Jesus, pelo poder que ele representa. E ali 2 pessoas foram salvas: o pai e o filho. Jesus poderia ter curado sem falar nada, ter expulsado o demônio sem falar nada. Só de olhar para o demônio, para o menino, o demônio já sairia. Já tinha acontecido isso antes. Não tem necessidade de Jesus falar alguma coisa. Só o olhar dele, só a presença dele é suficiente para o demônio não resistir à pureza, o caráter de Jesus, a verdade. A mentira, o pai da mentira o pai da mentira é Satanás. Ele não consegue conviver com Jesus. Satanás é trevas, Jesus é luz. Uma tem que vencer. E jamais as trevas vencem a luz. Onde a luz chega, as trevas deixam de existir. Tudo fica iluminado. E depois o pai e o menino foram embora, a multidão foi embora, ficaram só os discípulos e Jesus. E Jesus, então eles se perguntaram para Jesus: por que nós não podemos expulsar? Por que não podemos? Jesus poderia ter falado e até iria ofendê-los, né? Porque vocês não têm fé suficiente. Eles iriam ficar muito chateados com isso. Aquilo não ia resolver nada falar isso. Com o tempo eles iriam perceber. Inclusive ali no Gólgota, ali no Getsemane, eles iam correr, afastar-se de Jesus. Não tinham fé, não acreditavam realmente. Por que Jesus permitiu então que os discípulos continuassem com ele, se eles não tinham fé para expulsar um demônio? Porque Jesus aceita a mínima condição da pessoa querer ter fé. Os discípulos poderiam ter ido embora também. Eles não eram obrigados para ficar de perto de Jesus.
andar com Jesus, ser odiado pelas pessoas e ser amado por outros, correndo risco de vida, é sinal que eles tinham um percentual de fé. E fé, ela é desenvolvida. Deus dá o dom e a gente vai desenvolvendo. Através das provações, através do que a gente vê, da gente que lê. Vai aprendendo, vai desenvolvendo. E no céu vamos desenvolver cada vez mais, durante a eternidade, ao conhecer mais Jesus. Mas Jesus não falou isso para eles. Vocês não têm fé o suficiente. Vocês falharam. Vocês não deveriam ter feito esse papelão aí. Não, Jesus não fez isso. Jesus não falou isso. Mas Jesus deu essa resposta. Esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Ou seja, ele falou a mesma coisa. Há necessidade de consagração da vossa parte. Está faltando consagração. Está faltando santificação. Porque é uma guerra. Nós vencemos a guerra não com armas, mas com fé. Fé, firme fé em Jesus. E nós aprendemos algo, né? Se nós não temos fé, a nossa fé é pequena, queremos ter mais fé, peça a Deus que Ele dá. Mas você também tem que fazer a sua parte. A coisa não vem de graça assim. Agora eu vou te dar uma porção de fé que você vai poder ressuscitar uma pessoa, você vai poder curar as pessoas, você vai poder expulsar os demônios, você vai poder dizer para esse monte, sai daqui e te atira ao mar. Não. Ele dá o dom da fé. E nós precisamos desenvolver com a ajuda do Espírito Santo. Precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos orar. Precisamos colocar em prática, aos poucos, santificação. Melhor hoje do que ontem, melhor amanhã do que hoje. Lute com isso, com você mesmo. O maior inimigo que nós temos com relação a ganhar a salvação não somos nós mesmos. Nós escolhemos satisfazer nós mesmos em detrimento do que Deus quer, do que Ele se agrada. Então, o inimigo pode nos escolher como alvo, mas se nós tivermos fé, se nós formos dignos, porque aceitamos Jesus, porque a dignidade só Jesus tem, Ele nos dá. Jesus é a luz e Ele nos dá a luz. Isso frustrará os ataques de Satanás. E ele vai para outro canto. Que Deus nos abençoe.